única mulher a cuidar do milionário enfermo revela segredos chocantes sobre sua família. Clara nunca imaginou que sua vida mudaria tanto ao aceitar o emprego como enfermeira particular de Victor Almeida. Ele era um nome conhecido, um verdadeiro magnata, com uma fortuna acumulada ao longo de décadas. Mas agora, cercado por opulência e ouro, ele estava preso em sua própria mansão, consumido por uma doença terminal que parecia acelerar a cada dia. Clara olhava para ele, um homem de poder e respeito, agora vulnerável e dependente. O contraste era brutal. A mansão, uma construção imponente, com mármore polido e lustres deslumbrantes, parecia esconder mais do que revelava. Clara notou os olhares enviesados dos membros da família Almeida. Todos aqueles que antes viviam na sombra do sucesso de Victor, agora se tornaram estranhos, como fantasmas em um lugar que se dizia estar repleto de amor. Havia sussurros de ciúmes e desconfiança, e ela podia senti-los como lâminas cortantes quando... O tempo passou e, conforme Clara cuidava de Victor, começou a se envolver de uma forma que jamais esperou. Havia algo nele que a atraía, não apenas sua voz suave, mas a maneira como ele falava sobre seus sonhos, sua vida antes da doença. O amor estava nascendo entre a compaixão e a vulnerabilidade, um amor tingido de sombras. Mas a tensão crescia à medida que as revelações do diário tornavam-se mais alarmantes. Clara sentiu o coração apertar ao descobrir que a doença de Victor não era apenas uma fatalidade. Ela encontrou evidências de que alguém da família tinha contribuído para que sua saúde se deteriorasse. O nó na garganta se apertou ainda mais quando percebeu que sua lealdade estava sendo testada. Falar ou calar? Quem era ela para expor uma traição tão profunda? O olhar de Victor, frustrado e assustado, tornava tudo mais complicado. Clara não queria ser apenas a enfermeira. Ela queria ser a mulher que lutaria por ele. Mas como fazer isso sem se tornar parte do jogo cruel? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentiu um frio na espinha quando o diário revelou mais do que apenas planos sobre a herança. Era um mapa de traições que a deixava em dúvida sobre tudo. A atmosfera tensa da mansão parecia crescer como uma tempestade carregada de nuvens. Os membros da família se disputavam em cochichos e olhares intrigantes, como se soubessem que algo estava prestes a acontecer. Clara se perguntou o que poderia ter mudado. O clima estava denso, e as palavras de Sofia estavam à flor da pele. Victor, cansado e com as sobrancelhas franzidas, tentava comer. Clara aproximou-se dele, e não pôde deixar de perceber a tensão no ar. Sofia, você precisa ficar calma, está tudo sob controle, disse Victor com a voz fraca. Mas Clara sabia que nada estava sob controle. A pressão apenas aumentava. Repentinamente a porta da sala se abriu com um estrondo. Era André, o filho do meio.
com o tablet nas mãos e uma expressão de terror no rosto. Pai, você precisa ver isso! Ele gritou. Todos se viraram para ele, e Clara sentiu um frio na barriga. O coração dela disparou. O que poderia ser tão grave? André começou a ler em voz alta, sua voz tremendo. Um vídeo anônimo. Alguém filmou tudo. O rosto de Victor empalideceu. Filmar o quê? Perguntou confuso. Você, pai, no hospital. O que você disse sobre tudo, sobre nós e sobre a doença. O ar ficou parado. Sofia levou as mãos ao rosto, enquanto Clara congelou, sua mente correndo. O que Victor havia dito? As palavras que podiam ser usadas contra ele, contra todos. André continuou, agora com lágrimas nos olhos. Alguém está querendo expor a verdade. A verdade sobre como você está morrendo. Seu idiota. A voz de Sofia ecoou na sala. Você não entende que isso pode destruir a família? Uma discussão explosiva começou, os gritos ecoando pelas paredes da mansão, enquanto Clara se afastava lentamente, lutando para processar a revelação. Victor estava mais doente do que sua família sabia, e o culpado poderia estar bem ali, escondido entre eles. Enquanto o caos se instalava, um pensamento cortou a mente de Clara como uma faca afiada. E se Victor não tivesse ficado doente apenas por acaso? E se alguém tivesse orquestrado tudo isso? O diário já mencionava ciúmes entre os irmãos, mas agora a suspeita ganhava uma nova dimensão. Era uma reviravolta chocante, mas ainda em meio ao clamor, algo a fez hesitar. A expressão de Victor, perdida entre o desespero e a raiva, a fez questionar. Ele sabia de algo que ainda não tinha revelado. Clara se viu dividida entre a urgência de expor a verdade e a lealdade que, por algum motivo, continuava a crescer por Victor. A discussão intensificava-se, gritos e acusações voando como flechas mortais. E Clara, paralisada, percebeu que não poderia ficar em silêncio. Seu coração pulsava em desespero. Ela precisava saber a verdade. Mas e se? E se a verdade fosse mais devastadora do que todos aqueles segredos juntos? O que ela faria se descobrisse que a traição estava mais próxima do que imaginava? E que a vida de Victor poderia estar em perigo real? Enquanto os murmúrios e gritos da família ecoavam, o olhar de Clara fixou-se em Victor, em busca de respostas. Mas ele estava perdido em seu mundo, e a tempestade parecia apenas aumentar. A dúvida a consumia, e era apenas o começo de algo muito mais sombrio. O ar estava denso, o clima insuportável. Clara sentia uma mistura de medo e adrenalina pulsando em suas veias. As vozes em voo. André, ainda em estado de choque, ergueu o tablet, sua voz tremia de indignação. Alguém está tentando expor nosso pai. Tem um vídeo que pode arruinar tudo. Aquelas palavras ecoaram, gerando um silêncio abafado que fez a pressão nos ombros de Clara aumentar. A tensão aumentava, e a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer parecia preencher o espaço. Então, com um movimento rápido, Sofia avançou. Seus olhos estavam cheios de uma mistura de ódio e desespero. Você não fazia ideia do que o pai realmente estava passando, André. E você simplesmente expõe isso. Os irmãos estavam em desarmonia total e Clara não sabia em quem confiar. Foi quando, do nada, uma voz cortou o ar como um raio. Chega! Era Victor, sua voz fraca, mas carregada de um poder inesperado. Vocês não sabem nada sobre mim. Não sabem o que eu fiz. O silêncio se fez quase opressivo. Todos pensaram no que poderia surgir daquela declaração. Clara sentiu seu estômago se revirar. Do que você está falando, pai? André questionou, confuso e angustiado.
Você é o nosso pai. Nós estamos te ajudando. Você não é só meu filho, André. Você é meu cúmplice, bradou Victor, e suas palavras soaram como um tiro. Clara mal pôde respirar. Era como se um segredo maligno tivesse sido exposto, um mistério que todos temiam. Mas a revelação estava apenas começando. Victor se virou para Clara, e ela viu a angústia em seus olhos. Clara, você precisa saber. A doença não é só um acidente. Eu fiz uma escolha errada. Sua voz falhou, e ele pareceu realmente desesperado. Eu não tinha intenção de machucar ninguém, mas alguns segredos têm um preço. O que estava acontecendo? Clara não sabia se deveria se sentir aliviada ou aterrorizada. Segredos? Que segredos, Victor? As palavras escaparam de seus lábios, carregadas de necessidade. Mas antes que ele pudesse responder, um barulho estrondoso cortou o ar. A janela da sala estourou. Vidros cortaram o ambiente como se fossem bombas. Clara saltou, protegendo o rosto com os braços, enquanto a família em volta entrava em pânico. A fumaça começou a se infiltrar pela janela. Gritos preenchiam o ar. O que está acontecendo? Clara gritou. As vozes começaram a se sobrepor, mas só uma se destacava. Fogo! Alguém gritou. O caos se instalou. Clara se virou para ajudar Victor a se levantar. Ele parecia perdido, a expressão apavorada. E ali, no meio do horror, os filhos se uniram. Não mais em disputas, mas em um instinto de sobrevivência. As rivalidades pareciam evaporar diante da urgência do momento. Mas Clara não conseguiu deixar de pensar. Aquele incêndio poderia ser acidental, ou talvez, apenas talvez, uma tentativa de silenciar todos os segredos que ameaçavam vir à tona. Com a fumaça se espalhando, a verdade obscura se aproximava e ela precisava de uma resposta. As palavras de Victor ainda ecoavam em sua mente. Eu fiz uma escolha errada. O que ele realmente havia feito. E principalmente, quem realmente estava atrás de tudo isso? Enquanto o fogo começava a se espalhar, Clara sabia que precisava descobrir antes que fosse tarde demais. O ar estava denso, o clima insuportável. Clara sentiu uma mistura de medo e adrenalina pulsando em suas veias. As vozes em volta gritavam, mas tudo o que ela conseguia ouvir era o próprio coração, batendo cada vez mais rápido. Victor, com o rosto pálido, tentava processar a avalanche de acusações. O caos da sala tomou conta. André, ainda em estado de choque, ergueu o tablet. Sua voz tremia de indignação. Alguém está tentando expor nosso pai. Tem um vídeo que pode arruinar tudo. Aquelas palavras ecoaram, gerando um silêncio abafado que fez a pressão nos ombros de Clara aumentar. A tensão aumentava, e a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer parecia preencher o espaço. Então, com um movimento rápido, Sofia avançou. Seus olhos estavam cheios de uma mistura de ódio e desespero. Você não fazia ideia do que o pai realmente estava passando, André. E você simplesmente expõe isso? Os irmãos estavam em desarmonia total, e Clara não sabia em quem confiar. Foi quando, do nada, uma voz cortou o ar, como um raio. Chega! Era Victor, sua voz fraca, mas carregada de um poder inesperado. Vocês não sabem nada sobre mim. Não sabem o que eu fiz. O silêncio se fez quase opressivo. Todos pensaram no que poderia surgir daquela declaração. Clara sentiu seu estômago se revirar. Do que você está falando, pai?
André questionou, confuso e angustiado. Você é o nosso pai. Nós estamos te ajudando. Você não é só meu filho, André. Você é meu cúmplice. Bradou Victor e suas palavras soaram como um tiro. Clara mal pôde respirar. Era como se um segredo maligno tivesse sido exposto, um mistério que todos temiam. Mas a revelação estava apenas começando. Victor se virou para Clara e ela viu a angústia em seus olhos. Clara, você precisa saber. A doença não é só um acidente. Eu fiz uma escolha errada. Sua voz falhou e ele pareceu realmente desesperado. Eu não tinha intenção de machucar ninguém. Mas alguns segredos têm um preço. O que estava acontecendo? Clara ficou em choque, sem saber se deveria sentir alívio ou pânico. Segredos? Que segredos, Victor? Sua voz saía quase num sussurro, carregada de necessidade. No entanto, antes que ele pudesse responder, um barulho estrondoso cortou o ar. A janela da sala estourou. Vidros cortaram o ambiente como se fossem bombas. Clara saltou, protegendo o rosto com os braços, enquanto a família em volta entrava em pânico. A fumaça começou a se infiltrar pela janela. Gritos preenchiam o ar. O que está acontecendo? Clara gritou. Fogo! Alguém gritou. E o caos se instalou. Clara se virou para ajudar Victor a se levantar. Ele parecia perdido, a expressão apavorada. Os filhos, antes rivais, se uniram, não mais em disputas, mas em um instinto de sobrevivência. As rivalidades pareciam evaporar diante da urgência do momento. Mas no meio do horror, uma figura familiar apareceu na porta em meio à fumaça. Era Lúcia, a esposa de Victor, que todos acreditavam estar fora da cidade. Seu olhar era de desespero. Ela gritou. Eu vim buscar a verdade. Clara sentiu frio na espinha. O que Lúcia queria dizer? Ela estava no meio disso tudo? Lúcia então avançou, ofegante, e puxou uma pasta do braço. Apenas um vídeo. A prova de que Victor fez um acordo traiçoeiro com... Com quem, Victor? A última declaração pairou no ar, eletrizando a atmosfera. Não, isso não pode ser verdade, murmurou André. Você não estava nisso, mãe. A incredulidade tomou conta de todos ali. Mas Lúcia emitiu um riso baixo, uma mistura de raiva e amargura. Eu sabia, sim, sabia de tudo. E você, Victor, teve coragem de me deixar de fora das suas traições. Havia um peso imenso em suas palavras. Clara não conseguia entender. O que significava isso? Onde estava a verdade? O tempo parecia paralisado enquanto a fumaça se espalhava, e ela olhou para todos os rostos aflitos à procura de respostas. Clara sentiu que havia mais segredos ali do que jamais imaginou. O incêndio parecia uma sombra das traições acumuladas. E agora, no meio desse caos, a lealdade estava sendo testada. A verdade estava próxima, mas o que fazer com ela? Clara precisava descobrir tudo antes que fosse tarde demais. Com seu coração acelerado, ela buscou olhar para Victor, mas ele estava concentrado em Lúcia, em algo que ela dissera. O vazio nos olhos de Victor mostrava que ele sabia que haveria consequências. E Clara teve uma certeza perturbadora. O incêndio não era apenas uma coincidência. Agora, o que começou como um cuidado se transformou em um jogo mortal, onde todos os participantes tiveram seus papéis revelados. O que mais estava escondido nas sombras da mansão? Quem mais estava envolvido? A única certeza era que tudo havia mudado, e os segredos vindouros eram mais de... Clara estava paralisada, os olhos fixos em Victor e Lúcia. O caos ao redor desaparecia lentamente,
como se tudo estivesse em câmera lenta. A presença de Lúcia, com aquelas palavras carregadas de raiva e dor, fazia seu coração disparar. A verdade? Que verdade você tem para contar? Era uma pergunta que ecoava dentro dela. Mas antes que alguém pudesse responder, um estrondo cortou o ar. Outra janela estourou. O vento fez com que pedaços de vidro voassem. E a fumaça se intensificou, tornando tudo mais difícil de respirar. Clara começou a tossir. As lágrimas escorriam, enquanto ela lutava contra o gás tóxico. O pânico se espalhou, e as vozes se tornavam um borrão. Em direção à saída, uma voz familiar fez Clara se virar. Era Sofia, puxando seu irmão André para longe do incêndio. Ela parecia menos uma rival agora e mais uma irmã. Todos estavam focados em sobreviver. Clara olhou para Lúcia, que avançou em direção a Victor. Mas Clara não podia ficar para trás. Sem pensar duas vezes, ela se juntou ao grupo que se dirigia para a porta. Enquanto corriam, a fumaça se tornava cada vez mais densa. A adrenalina pulsava em suas veias. Mas de repente, o chão tremeu sob seus pés. Um estrondo ensurdecedor fez Clara parar em seco. A parte superior da mansão começou a desabar, como se tudo simplesmente quisesse engolir os segredos que a casa guardava. Para a direita, vamos! Gritou André, puxando Clara, enquanto Sofia tentava arrastar Victor. Ele não vai conseguir. As palavras de Clara saiu com urgência e todos relutaram. O olhar de Lúcia, cheio de determinação, fez uma onda de coragem passar por Clara. Eu cuido dele, Lúcia gritou enquanto se jogava em direção a Victor, buscando o braço dele. E ali, no meio do caos, algo extraordinário aconteceu. Victor virou-se para sua esposa e os olhos dele revelaram um doloroso segredo. Lúcia, eu nunca quis que você soubesse. Aquelas palavras reverberaram. O que ele queria dizer, o que ele tinha feito. A expressão de Lúcia mudava. O desespero agora misturava-se a uma raiva ardente. Mas não havia mais tempo para perguntas. Outro estrondo recheou o ar enquanto o teto se partia próximo a eles. Vamos! Gritou Sofia, puxando Victor para fora. Mas quando estavam prestes a sair, um brilho metálico chamou a atenção de Clara. Uma caixinha de metal brilhava sob os escombros. Decidida e tomada pela curiosidade, Clara hesitou. Os outros continuaram a se mover, mas a necessidade de saber a verdade a puxava. Clara, o que você está fazendo? A voz de André ecoou, mas era como se ela não estivesse realmente ouvindo. Ela se ajoelhou entre os destroços, esticando a mão para pegar a caixinha. E quando a abriu, imagens impressionantes salpicaram em sua mente. Fotos, documentos, tudo muito rápido. Ela rapidamente percebeu. As evidências estavam ali. Um contrato, datas, nomes. Não pode ser. Suas palavras escaparam em um sussurro de choque. O que ela viu? A reviravolta que se revelava diante dela era mais obscura do que tinha imaginado. Com a respiração entrecortada, Clara não podia acreditar no que estava vendo. Victor, Lúcia e a maldita verdade que envolvia outros, coisas que Clara nunca deveria ter descoberto. O lugar estava em ruínas e rapidamente ela percebeu que seu tempo estava acabando. O fogo então se espalhou por todo o ambiente. A caixinha escorregou por suas mãos suadas e caiu. Clara, a voz de André soou, agora cheia de pânico. Você precisa sair. E naquele momento crucial, enquanto a fumaça engolia a casa, Clara sentiu um nó na garganta. Um questionamento profundo a atingiu. Teria a vida de todos ali,
incluindo a sua, se entrelaçado em um plano traiçoeiro. Ela começou a se levantar, mas as partes desmoronadas da casa fizeram tudo se tornar mais confuso. O caos estava atingindo seu ápice. Os sons de gritos e desespero ecoaram nos ouvidos de Clara. O que ela descobrira a tornava um alvo, e ela... O olhar dela se fixou em Victor mais uma vez, o homem que agora parecia um completo estranho diante do que havia sido revelado. Uma sirene soava ao longe, mas isso não importava agora. Fogo, fumaça, mentira. O cenário se tornava cada vez mais distorcido. Você intencionalmente me trouxe para isso, Lúcia vociferou. E a confusão e a dor contagiaram todos ali. Enquanto as chamas se aproximavam, Clara sabia que não poderia simplesmente deixar a caixinha. E a única coisa na sua mente era o que mais ela não sabia. Antes que pudesse decidir, o chão sob os pés dela começou a ceder, e em questão de segundos, tudo se tornava uma escuridão total. Clara estava paralisada, os olhos fixos em Victor e Lúcia. O caos ao redor desaparecia lentamente, como se tudo estivesse em câmera lenta. A presença de Lúcia, com aquelas palavras carregadas de raiva e dor, fazia seu coração disparar. A verdade, que verdade você tem para contar? Era uma pergunta que ecoava dentro dela. Mas antes que alguém pudesse responder, um estrondo cortou o ar. Outra janela estourou. O vento fez com que pedaços de vidro voassem, e a fumaça se intensificou, tornando tudo mais difícil de respirar. Clara começou a tossir. As lágrimas escorriam enquanto ela lutava contra o gás tóxico. O pânico se espalhou, e as vozes se tornavam um borrão. Em direção à saída! Uma voz familiar fez Clara se virar. Era Sofia, puxando seu irmão André para longe do incêndio. Ela parecia menos uma rival agora, e mais uma irmã. Todos estavam focados em sobreviver. Clara olhou para Lúcia, que avançou em direção a Victor, mas Clara não podia ficar para trás. Sem pensar duas vezes, ela se juntou ao grupo que se dirigia para a porta. Enquanto corriam, a fumaça se tornava cada vez mais densa. A adrenalina pulsava em suas veias, mas de repente o chão tremeu sob seus pés. Um estrondo ensurdecedor fez Clara parar em seco. A parte superior da mansão começou a desabar, como se tudo simplesmente quisesse engolir os segredos que a casa guardava. Para a direita, vamos! Gritou André, puxando Clara, enquanto Sofia tentava arrastar Victor. Ele não vai conseguir. As palavras de Clara saíram com urgência, e todos relutaram. O olhar de Lúcia, cheio de determinação, fez uma onda de coragem passar por Clara. Eu cuido dele! Lúcia gritou enquanto se jogava em direção a Victor, buscando o braço dele. E ali, no meio do caos, algo extraordinário aconteceu. Victor virou-se para sua esposa, e os olhos dele revelaram um doloroso segredo. Lúcia, eu nunca quis que você soubesse. Aquelas palavras reverberaram. O que ele queria dizer? O que ele tinha feito? A expressão de Lúcia mudava. O desespero agora misturava-se a uma raiva ardente, mas não havia mais tempo para perguntas. Outro estrondo recheou o ar enquanto o teto se partia próximo a eles. Vamos! Gritou Sofia, puxando Victor para fora. Mas quando estavam prestes a sair, um brilho metálico chamou a atenção de Clara. Uma caixinha de metal brilhava sob os escombros. Decidida e tomada pela curiosidade, Clara hesitou. Os outros continuaram a se mover, mas a necessidade de saber a verdade a puxava. Clara, o que você está fazendo? A voz de André ecoou, mas era como se ela não estivesse realmente ouvindo. Ela se ajoelhou entre os destroços, esticando a mão para pegar a caixinha. E quando a abriu, imagens impressionantes salpicaram em sua mente.
Fotos, documentos, tudo muito rápido. Ela rapidamente percebeu. As evidências estavam ali. Um contrato, datas, nomes. Não pode ser. Suas palavras escaparam em um sussurro de choque. O que ela viu, a reviravolta que se revelava diante dela, era mais obscura do que tinha imaginado. Com a respiração entrecortada, Clara não podia acreditar no que estava vendo. Victor, Lúcia e a maldita verdade que envolvia outros, coisas que Clara nunca deveria ter descoberto. Quando tudo parecia estar em ruínas, Clara avistou um nome que a fez quase desmaiar. Lúcia Almeida. Mas não era apenas isso. Abaixo do nome um outro seguia, Marta Almeida. Clara sentiu a mente girar. Marta? A irmã de Lúcia? Mas ela estava morta. Clara piscou, tentando processar, tentando entender. Não, isso não pode ser verdade. Quando Lúcia se virou, um grito de horror escapou de seus lábios. Ela viu que Clara segurava. Não, não pode ser. As palavras saíram como um eco e, de repente, o ar estava carregado de um significado sombriamente novo. Você não deveria ter encontrado isso. Lúcia avançou, mas era tarde demais. Victor, com a expressão de desespero no rosto, olhou para a esposa. O que você fez? O que você fez com sua irmã? Um silêncio mortal tomou conta. O fogo crepitava ferozmente, mas tudo o que Clara conseguia ouvir era o tumulto dentro de sua cabeça. A verdade agora queimava mais do que as chamas ao redor. O que Lúcia havia ocultado. O que a irmandade deles realmente significava. Clara sentiu um nó na garganta. O peso das palavras pairava no ar. Todas as rivalidades, todas as disputas. Esse era o verdadeiro motivo. Ela olhou para Victor e Lúcia, esperando uma explicação que não viria. A casa estava desmoronando, e a verdade agora era uma armadilha. Num gesto desesperado, Lúcia agarrou Clara. Se você contar, se você revelar isso, todos nós estaremos condenados. Você não pode fazer isso. Era um pedido, uma súplica carregada de medo. E nesse momento, Clara percebeu que não havia apenas fragilidade naquele olhar, mas uma coragem desesperada. As alianças estavam mudando, e a verdade se tornara uma arma letal. Clara decidiu. A escolha estava em suas mãos. Ela tinha o poder de expor tudo, romper com o passado, ou se calar. O fogo crescia, mas as chamas não eram nada comparadas ao tumulto dentro dela. O que fazer com essa verdade? Nesse mar de incertezas e segredos, enquanto as chamas devoravam tudo ao redor, Clara ficou paralisada. O destino de todos dependia dela. Enquanto o caos se desenrolava, algo dentro dela se partiu. E em meio ao tumulto, uma única certeza pulsava forte. Nessa corrida contra o tempo, nada era simples. E os laços de sangue podiam muito bem ser laços de traição. O que realmente aconteceria quando a fumaça finalmente dissipasse? Clara estava paralisada, os olhos fixos em Victor e Lúcia. O caos ao redor desaparecia lentamente, como se tudo estivesse em câmera lenta. A presença de Lúcia, com aquelas palavras carregadas de raiva e dor, fazia seu coração disparar. A verdade! Que verdade você tem para contar? Era uma pergunta que ecoava dentro dela. Mas antes que alguém pudesse responder, outro estrondo cortou o ar. A janela atrás deles estourou em 1000 pedaços. Um vento feroz fez pedaços de vidro voarem, e a fumaça se intensificou, tornando tudo mais difícil de respirar. Clara começou a tossir, lágrimas escorrendo enquanto lutava contra o gás tóxico.
O pânico se espalhava e as vozes eram um borrão. Em direção à saída, uma voz familiar fez Clara se virar. Era Sofia, puxando seu irmão André para longe do incêndio. Ela parecia menos uma rival agora e mais uma irmã. Todos estavam focados em sobreviver. Clara olhou para Lúcia, que avançou em direção a Victor. Mas Clara não podia ficar para trás. Junto a eles, o calor era sufocante. O cheiro de fumaça penetrou em seus sentidos e o chão sob seus pés tremia. Sem pensar duas vezes, ela se juntou ao grupo que se dirigia para a porta. Enquanto corriam, a fumaça se tornava cada vez mais densa. A adrenalina pulsava em suas veias, mas de repente, o chão tremeu novamente. Um estrondo ensurdecedor fez Clara parar em seco. A parte superior da mansão começou a desabar, engolindo tudo o que estava em seu caminho. "Para a direita, vamos!" gritou André, puxando Clara, enquanto Sofia tentava arrastar Victor. "Ele não vai conseguir!" As palavras de Clara saíram com urgência. O olhar de Lúcia, cheio de determinação, fazia uma onda de coragem passar por Clara. "Eu cuido dele!" Lúcia gritou enquanto se jogava em direção a Victor, buscando o braço dele. Mas no meio do caos, algo extraordinário aconteceu. Victor virou-se para sua esposa, e os olhos dele revelaram um segredo doloroso. "Lúcia, eu nunca quis que você soubesse." Aquelas palavras reverberaram. O que ele queria dizer? O que ele tinha feito? A expressão de Lúcia mudava. O desespero agora misturava-se a uma raiva ardente. Mas não havia mais tempo para perguntas. Outro estrondo recheou o ar, enquanto o teto se partia próximo a eles. "Vamos!" gritou Sofia, puxando Victor para fora. Mas quando estavam prestes a sair, algo, ou alguém, despencou do teto, interrompendo a fuga. Era uma caixa de madeira, surrada pelo tempo, que se abriu ao atingir o chão. Papéis voaram por toda parte, enquanto Clara, paralisada, fixava os olhos no que estava exposto. "No!" Lúcia gritou ao ver o que saiu da caixa. Eram documentos, fotografias e uma gravação. Clara viu um nome familiar em um dos papéis: Marta Almeida. O sangue dela gelou. "Não é possível", ela sussurrou. Marta, a irmã morta de Lúcia. As imagens mostravam reuniões, planos e um segredo sombrio que conectava a morte de Marta a Victor e Lúcia, como se tudo estivesse intrinsecamente ligado. "Isso não pode estar acontecendo." Lúcia estava em choque, mas Clara percebia que a raiva na voz dela também era de medo. "O que você fez, Victor? O que você escondeu de mim?" A tensão era palpável, os olhos de Lúcia ardendo em indignação. Era como se toda a cena tivesse se transformado em uma bomba-relógio prestes a explodir. "Não sou o único culpado", ele respondeu, a voz baixa, mas com um peso insuportável. Marta, ela era parte do plano. A única que sabia. Essa declaração ecoou no ar pesado. Clara tinha certeza agora. O incêndio não era acidental. Não podia ser. Enquanto todos olhavam para Victor, Clara pôde ver a verdade se desdobrando. O que começou como apenas uma promessa de cuidar dele, agora revelava uma teia de mentiras, envolvendo toda a família. O que aconteceu com Marta? O que Victor e Lúcia realmente fizeram? As palavras flutuavam, e a situação se tornava mais desesperadora a cada segundo. Ela não sabia se deveria expor a verdade ou se proteger. "Clara, você precisa escolher um lado", Sofia gritou, puxando Clara para mais perto dela. "Você não pode ficar em cima do muro. A vida de todos nós depende disso." Mas na mente de Clara havia uma confusão imensa. A verdade poderia não apenas expor a traição, mas acabar também com a vida de Victor.
E ela se via em um dilema. Ela poderia ser a chave para salvar ou condenar todos. E então, admitindo a fúria crescente em seu coração, Clara olhou em volta, para o fogo, para as sombras dançantes ao seu redor, e percebeu: o que quer que soubesse, mudaria tudo. A cidade não era apenas uma testemunha passiva, mas parte de um todo muito maior, obscurecido por mentiras e trapaças. A única certeza que possuía agora, no meio do caos, a verdade estava prestes a romper como as chamas que devoravam a mansão. O que mais estava escondido? E principalmente, quem realmente era Lúcia? Com a casa desmoronando e a verdade emergindo, Clara teve que escolher: se revelaria tudo ou se tornaria cúmplice desse segredo mortal. O fogo atrás delas rugia, a fumaça engolindo cada segundo. E enquanto a luz começava a desaparecer, Clara sentiu que estava prestes a desvendar algo muito mais profundo do que ela poderia nunca imaginar. Algo que poderia transformar tudo novamente. Clara estava paralisada, os olhos fixos em Victor e Lúcia. O caos ao redor desaparecia lentamente. A presença de Lúcia, com aquelas palavras carregadas de raiva e dor, fazia seu coração disparar. A verdade? Que verdade você tem para contar? Era uma pergunta que ecoava dentro dela. Mas antes que alguém pudesse responder, outro estrondo cortou o ar. A janela atrás deles estourou em 1000 pedaços. Um vento feroz fez pedaços de vidro voarem, e a fumaça se intensificou, tornando tudo mais difícil de respirar. Clara começou a tossir, enquanto lágrimas escorriam, lutando contra o gás tóxico que tornava seu peito apertado. O pânico se espalhava e as vozes se tornavam um borrão. "Em direção à saída!" gritou Sofia, puxando seu irmão André para longe do incêndio. Naquele momento, o que importava era fugir. Clara olhou para Lúcia, que avançou em direção a Victor, mas ela sabia que não poderia ficar para trás. Com o coração acelerado, seguiu o grupo, as chamas se aproximando. O calor estava sufocante, o cheiro de fumaça penetrava em seus sentidos e o chão sob seus pés tremia. Foi quando o teto desabou um pouco mais adiante, e Clara precisou agachar-se para evitar os escombros que despencavam. O susto fez seu coração disparar. "Para a direita! Vamos!" gritou André, enquanto puxava Clara e Sofia tentava arrastar Victor. "Ele não vai conseguir." As palavras de Clara saíram urgentes, mas o olhar de Lúcia, cheio de determinação, trouxe uma onda de coragem. "Eu cuido dele!" Lúcia gritou enquanto se jogava em direção a Victor. Clara queria protestar, mas não tinha tempo. O fogo rugia atrás deles, e tudo o que podiam fazer era correr. Então, em meio ao caos, uma figura obscura surgiu da fumaça. Um homem alto, coberto de cinzas, apareceu à frente. Clara sentiu um frio na espinha. Quem era ele? O estranho levantou uma mão, gesticulando para que parassem. "Esperem!" O grito ressoou entre os gritos e a confusão. Era então que, entre as sombras, a identidade dele se revelou. "Sou eu, Gabriel!" exclamou. O queixo de Clara caiu. Gabriel? O primo perdido de Victor? Aquele que todos pensavam ter desaparecido há anos? "Eu voltei, e vocês precisam ouvir o que eu tenho a dizer." O olhar de Victor se arregalou. "Gabriel, o que você está fazendo aqui? Por que voltou agora?" Sua voz rouca carregava incredulidade e medo. Mas antes que Gabriel pudesse responder, uma série de explosões profundas sacudiu a casa. O ar ficou carregado de fumaça, intoxicando tudo ao redor. "Não temos tempo!" gritou Gabriel,
puxando Clara para o lado. Ele parecia desesperado. O que vocês não sabem é que a verdade sobre Marta não é apenas dela. Ela está conectada a todos nós. E a morte dela não foi o que todos pensavam. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. O que ele queria dizer? Se continuarem a ficar aí, todos nós vamos morrer? O desespero estava estampado em seu rosto. Lúcia, você não faz ideia do que está por trás de tudo isso. Eu tenho provas. Provas? Lúcia questionou sem acreditar. Do que você está falando, Gabriel? A tensão no ar pressionava o peito de todos. Clara estava pasma. O que poderia ser mais chocante do que o que já estava acontecendo? Sim. Os documentos, as gravações estão todas em segurança. Preciso que vocês entrem em confiança agora. A urgência na voz de Gabriel raspava a realidade. Mas quem ele era realmente para exigir isso? Foi aí que, em um movimento rápido, André começou a puxar Lúcia e Victor para fora. Clara hesitou. As palavras de Gabriel pairavam no ar. O que mais poderia haver naquela trama? Olhou novamente para Gabriel e viu que ele estava prestes a sucumbir. O fogo encurralava todos eles. Clara, venha! Não podemos ficar aqui. Gritou Sofia. O olhar de Clara se fixou na expressão de Gabriel, que agora tinha um brilho assustador nos olhos. A escolha de vocês mudará tudo, mas se não saírem agora, não haverá mais oportunidades. Com um nó na garganta, Clara viu a urgência no olhar dele, e por um momento as chamas e os gripos ao redor desapareceram. Um misto de curiosidade e medo a dominou. E se tudo o que pensavam ser verdade era uma grande mentira? O fogo rugia alto, e a verdade pairava como a fumaça entre eles. O que ela teria que decidir faria toda a diferença em seu destino e de todos ao seu redor. Clara, vamos! O chamado de Sofia ainda ecoava, e Clara se viu em um abismo de escolhas. O que era mais importante? A vida ou a busca pela verdade? E quem mais estaria envolvido nesse covil de mentiras? A única certeza era que, ao desenrolar da fumaça, tudo poderia mudar. E ela precisava decidir antes que o tempo se esgotasse. Clara estava paralisada, os olhos fixos em Victor e Lúcia. O caos ao redor desaparecia lentamente. A presença de Lúcia, com aquelas palavras carregadas de raiva e dor, fazia seu coração disparar. A verdade? Que verdade você tem para contar? Era uma pergunta que ecoava dentro dela. Então outro estrondo cortou o ar. O que mais poderia acontecer? Por um instante, o tempo parecia parar. A sala cheia de fumaça e gritos de desespero tornou-se um borrão distante. O calor crescia e a tensão pairava como uma sombra. Clara sentia o pulso acelerar enquanto fixava os olhos em Gabriel, que parecia desesperado para ser ouvido. Por favor, precisamos sair! Sofia gritou puxando André, mas Clara não conseguia se mover. A necessidade de saber o que Gabriel tinha a dizer a paralisava. Ele tinha provas, mas de quem? Para que lado você vai? O caos da casa em chamas parecia um eco do caos dentro dela. Clara, você precisa ouvir. Gabriel implorou, seu olhar cheio de determinação. Você precisa entender que a morte de Marta não foi um acidente. E Victor não está sozinho nessa. Os olhos de Victor se abriram em choque, e Clara viu o medo nele se transformar em raiva. Pare! Como você pode se atrever a falar assim? O tom de Victor fez a sala tremer e as palavras pareciam atravessar o espaço como facas. Mas Gabriel não recuou, porque você me forçou a encarar a verdade. Victor, cada um de vocês deve responder por isso, ele respondeu. As palavras eram como um trovão,
e o clima na sala se tornava insuportável. Clara mal conseguia respirar. O que ele significava com isso? Havia algo mais, algo ainda não revelado. E então aconteceu. Um estrondo ensurdecedor ecoou, e uma parte do teto desabou, arrastando Gabriel. Ele tentou se segurar, mas logo ficou preso entre os estilhaços. Gabriel! Clara gritou, seu coração parando por um momento. Sofia e André correram para ajudar, mas as chamas já ameaçavam tomar conta de tudo. No meio do pânico, Clara se viu puxada para longe. Mas antes que pudesse deixar o local, um brilho metálico chamou sua atenção. Havia algo reluzente por entre os escombros. Clara se lançou de volta, seus dedos tocando o metal frio. Era o mesmo diário que Victor mantivera escondido, um diário que agora parecia respirável. Ao abri-lo, as páginas voaram e uma foto desprendeu-se, caindo aos pés de Lúcia. Clara olhou para a imagem e congelou. Era uma foto de Marta, mas não sozinha. Havia Victor ao lado dela, e a coisa mais chocante, um homem que Clara reconheceu. Era Gabriel, mais jovem, mas inexplicavelmente ele. Um nó na garganta de Clara se apertou. Por que você estava com Marta, Gabriel? As palavras saíram como um sussurro. Gabriel, agora sendo resgatado por Sofia e André, levantou os olhos para Clara e um flash de sensações cruzou seu rosto. Porque eu era o responsável. Fui eu que a coloquei em perigo. As palavras caíram como pedras e a confusão tomou conta. Lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Lúcia. Não. Isso não é verdade. Ela protestou, mas a fragilidade em sua voz não a ajudava mais. O olhar de Clara se voltou para Victor, que agora estava pálido de choque. Os irmãos começaram a discutir. Um tumulto de vozes preenchia a sala, mas Clara só conseguia ouvir Gabriel. Eu amava Marta. Não sabia que ela estava se metendo em algo tão perigoso. Ela era uma ameaça, mas não por minha causa. E não foi você quem a matou, Victor. Queixo de Lúcia caiu em horror e Clara sentiu a realidade desmoronar. O fogo aumentou, cercando-os. Clara percebeu que o verdadeiro perigo não era apenas as chamas, mas tudo o que fervia sob a superfície. Se Gabriel realmente tivesse envolvimento na morte de Marta, isso mudava tudo. Quem mais está envolvido? Que tipo de trama vocês armaram? O desespero era palpável e ela se sentia puxada entre o amor por Victor e a traição. O incêndio rugia e as paredes estavam desmoronando. O que começara como um dia simples de cuidar de um homem doente, agora se tornara um pesadelo cheio de segredos aterrorizantes. Clara tinha a impressão de que tudo o que acreditava saber estava prestes a ruir. O que mais está escondido, Gabriel? Seu coração acelerava novamente. Um súbito barulho a fez olhar para Lúcia, que, com olhos tomados de desespero, levantou o braço e apontou para um canto da sala. Não é possível. O que estava ali? Clara sabia que tinha apenas alguns segundos. O tempo estava se esgotando e ela precisava decidir. Revelar tudo agora poderia significar a ruína de todos, mas permanecer em silêncio poderia custar vidas. A fumaça a envolveu. E no meio da dúvida, ela finalmente deu um passo adiante, determinada a descobrir a verdade que mudaria tudo. O incêndio rugia, engolindo a mansão em chamas. Clara estava com o coração acelerado, a mente confusa, sua atenção dividida entre o caos ao seu redor e as revelações que estavam sendo feitas. Gabriel caía entre os escombros, gritando por ajuda.
E Victor estava prestes a desmoronar sob o peso de suas próprias mentiras. O que mais ele escondia? Clara, você precisa escolher um lado. A voz de Sofia cortou o ar, mas Clara sentia que o chão sob seus pés estava desaparecendo. O calor a envolvia e a fumaça tornava tudo mais sufocante. Não havia tempo. Eu não posso. Não agora, gritou Clara, a garganta seca e a cabeça girando. Tudo girava. As verdades, mentiras e o cheiro de fumaça se misturavam em um turbilhão. Gabriel a encarava, implorando por uma chance de explicar. Se não sairmos agora, ela vai nos consumir. Marta não era apenas uma vítima. Era um peão em um jogo muito maior. Ele precisava que ela visse, que entendesse que não era apenas sobre sobreviver, mas sobre expor a verdade. Sofia puxou Victor firmemente, os olhos cheios de lágrimas. Vamos, pai. Não podemos deixar que isso acabe assim. A determinação na voz dela acendeu um fogo novo, e Clara sentiu uma onda de esperança. Mas e Gabriel? Clara! Ele gritava. Eu sei que não acredita em mim, mas eu tenho um jeito de provar que tudo estava interligado. A verdade sobre Marta e Victor. Pressionei ele a fazer o que fez, mas não era para isso. Chega, Lúcia interveio, a expressão de dor e raiva em seu rosto. Você não sabe do que está falando. Não em um momento como este. Clara estava paralisada. A confusão era palpável, e enquanto o teto desabava, uma parte de seu ser gritou para ceder ao instinto de sobrevivência. Com tudo desmoronando ao redor, Clara finalmente decidiu. Gabriel, o que você sabe sobre Marta? Fale agora. Sua voz ecoou no espaço carregado de fumaça. Todos pararam, o caos momentaneamente suspenso. Eu ouvi coisas. A morte dela não foi acidental. Havia pessoas, alianças, riquezas, promessas. E Victor não é quem você pensa que é. O desespero na voz dele. Clara sentiu o coração apertar. O que ele estava sugerindo era quase uma traição fatal. Rompia os limites do que ela sabia. Você está dizendo que o meu pai... Começou André, mas foi interrompido por uma nova explosão. Estilhaços voando. A fumaça tornava tudo mais difícil de ver. A pressão aumentava. Saiam! Vão! Agora! Gritou Clara e puxou Sofia e André, enquanto encorajava Victor a segui-los. Mas Lúcia hesitou, olhando para Gabriel. E se você estiver errado? O grito de Lúcia continha uma mistura de raiva e amor, mas o calor crescente não dava espaço para incertezas. Eu não estou, implorou Gabriel, mas já era tarde. O fogo se tornava cada vez mais opressivo. A decisão de Clara estava feita. Não havia mais tempo para hesitar. Em meio a tudo, Lúcia se virou e correu em direção a Victor, puxando-o. Nós não podemos deixá-lo. O fogo rugia e a casa desmoronava lentamente. Clara olhou para trás. Não sabia se poderia confiar no que Gabriel havia dito, mas sabia que precisava sair. Vão! Clara gritou, empurrando os irmãos para a saída. A fumaça a envolvia e tudo parecia girar. O calor estava perto demais. E assim, enquanto corriam para fora, o telhado desabou atrás deles. Um estrondo ressoou, criando uma nuvem de poeira. Clara e os irmãos caíram para fora, se jogando no chão, ofegantes e encharcados de fumaça. Mas havia algo ali, nas sombras, um eco do passado que não estava acabado. Ao olharem de volta para a mansão em ruínas, Clara sentiu um frio na espinha. A verdade estava mais próxima do que eles imaginavam. E enquanto se afastavam, uma sensação de que nada tinha terminado preenchia o ar. Clara se virou para os irmãos, para Victor. O que viria a seguir? E a verdade sobre Marta. Ricos em segredos, mas arruinados pela incerteza. A sensação de que algo muito maior ainda estava prestes a ser revelado pairava no ar.
O que realmente aconteceria com todos nós? A resposta estava prestes a emergir. Mas a batalha pela verdade só estava começando. E você, leitor? Ficou curioso sobre o que vai acontecer depois? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação faz toda a diferença e não espere nem mais um segundo para apoiar este canal.